nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo céu. Amém. Sabia 8 línguas? Amém. Mateus, agora sim, Mateus capítulo 18. Vamos lá em versículo 1. O tema da mensagem de hoje foi solicitado, requerido pela minha amada esposa. Ela que pediu. Prega sobre isso. Você perguntou. Perguntei, você pediu, você me deu, sugeriu. Pô, caramba, tu viu? Deixei ela sugerir e agora ficou frustrada. Mas enfim, Mateus 18, versículo 1. Qual é o tema então? Ser como um menino. Ser como um menino. Vou botar assim, não, como uma criança, vamos dizer assim. Você continua incluído no grupo das crianças. Mateus capítulo 18, versículo 1 diz assim. Todos acharam? Amém. Naquela mesma hora, os discípulos de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então o tema, só até aí por enquanto, é ser como um menino. Esse texto foi usado pelo meu pai na última pregação que ele fez na vida. Junto com a família lá, ele pregou sobre não impedir as crianças, né, e receber os meninos, né, preocupado com os netos dele. Muito bem. O que é isso, então? O que é ser como um menino? E por que Jesus deu tanta importância a isso? Por que ele deu tanta importância para sermos como um menino? Irmãos, Jesus Cristo está dando aqui algumas importantes lições acerca do reino de Deus e de algumas das nossas obrigações. Então, em primeiro lugar, e é mais importante aqui que eu entendo, no meu entendimento, né, na minha opinião aqui hoje, o mais importante, é a importância que nós temos que dar às crianças, tá? Nossa igreja tem crianças, tem grávidas, vem mais crianças por aí, se Deus assim permitir. Queremos ser um ambiente propício para as crianças. E a importância que nós temos que dar para as nossas crianças. Então é por isso que nós não separamos e, se Deus permitir, jamais separaremos as crianças do culto. Mesmo que a igreja cresça, que tenha um espaço... Aliás, orem para isso, né, para a gente poder migrar para um local. Não vamos separar as nossas crianças. Queremos as crianças juntos participando do culto aqui. Por mais que distraia um ou outro, é melhor para elas, tá? Quando nós vemos na Bíblia a trajetória de Cristo, a gente percebe que isso era assim que acontecia mesmo. Sempre em meio à multidão, as pessoas seguindo Jesus ali, você vê o tempo todo o quê? Crianças, os meninos, as crianças. Então, por exemplo, nesse texto, tinha ali um menino acompanhando Jesus. Eles foram perguntar: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus tinha à sua disposição uma criança próxima para lhe servir de exemplo. Então ele buscou aquela criança. Em outros lugares você vê as crianças seguindo Jesus, buscando a Jesus, crianças louvando a Jesus no templo, crianças louvando Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém. Era um menino que tinha lá os 5 pães e 2 peixinhos, né, que estava seguindo a multidão ali já por dias, né, e foi seguindo ali a multidão. Ou seja, nas pregações de Cristo, quando tentaram afastar, impedir as crianças de chegar a Jesus, Jesus interrompeu aquilo ali e disse para não os impedir, deixem vir a mim os pequeninos. Então, nós vemos isso também depois, mais adiante no livro de Atos, né? Foi uma criança que caiu, né? O sermão, a Bíblia diz que Paulo estava pregando, um sermão muito extenso, e aí o menino dormiu e morreu. Um menino estava lá participando.
caiu do segundo andar, dormiu e morreu. Depois Paulo foi lá e, pela graça de Deus, né, ele foi ressuscitado. Muito bem, mas todos estavam reunidos, né, crianças de todas as idades e tal. Então é melhor que tenha uma criança dormindo no culto do que fazendo outra coisa em outro lugar. É melhor estar aqui no culto. Por quê? Porque é ouvindo através da palavra de Deus que a gente aceita Jesus, que a gente se converte. E se acontecer da gente morrer, cair e morrer, a gente vai ressuscitar também. Bom, e no Antigo Testamento? A mesma coisa. Quando a congregação se reunia para ouvir a leitura da palavra, todo o povo se reunia, todo mundo. A partir de uma certa idade que tinha algum entendimento, já estava junto. Neemias capítulo 8, versículo 3, diz assim: e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, ou seja, desde o amanhecer do dia, até o meio-dia. Então ficou lendo lá a Bíblia, na hora que começou o dia, até a hora do almoço lá, direto. Perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então ali, quem podia entender, estava junto ali. Tem capacidade de ouvir, entender? Estava junto ali. Eu podia entender, entendi. É. Então a primeira coisa é esta: o ideal é manter o povo todo junto, com as crianças inclusive juntos. No livro de Neemias, a leitura ali foi feita, era uma leitura que as pessoas falam assim: não, mas não dá para deixar as crianças juntos porque às vezes tem coisa pesada na Bíblia, tem história dura. No livro de Neemias, se você continuar lendo o capítulo 8 lá, você vai ver que todo o povo ficou desesperado, chorava amargamente. Amém. Tamanho a dureza da palavra que estava sendo proferida ali, que era a palavra de morte contra aquele povo que estava ali mesmo. Mas o fato deles terem reconhecido, chorado, o profeta, né, Esdras, falou que não, que era dia de se alegrar, né? A partir do momento que você tem consciência, para de chorar, vamos fazer uma festa e tal. Que é isso mesmo, a palavra às vezes nos corta, dói, mas é momento de alegria reconhecer a autoridade de Deus sobre nós. Por isso aqui as nossas crianças participam do culto. A partir de quantos anos uma criança tem condições de servir plenamente ao Senhor? Ou seja, a partir de quantos anos uma criança pode ter plena comunhão conosco, tá? Como igreja, participar de tudo. Bom, ela não pode ser pastor, porque precisa ser casado e ter filhos. Nem diácono. Fora isso, ela está inclusa em todas, evangelismo, tudo, ela está inclusa em tudo. A partir de quantos anos? E agora nós vamos ler alguns exemplos, para a gente entender os meninos e o que Jesus está querendo dizer com isso. Então, Sara e Clara, depois vai ter perguntas. Quem acertar, quem errar, perde o prêmio. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1, diz assim, olha, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, diz assim, ó, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então, nesse exemplo aqui, o rei Josias começou a reinar com quantos anos? Quem prestou atenção? 8 anos. Agora, um rei que começa a reinar com 8 anos, se uma criança com 8 anos consegue reinar e está na lista dos bons reis, reinar e fazer o que era reto aos olhos do Senhor, a criança consegue participar do culto com 8 anos? Consegue? Consegue falar de Jesus para outras pessoas? Perfeitamente. Se consegue reinar, tomar decisões importantes para o reino, ele consegue. Mudou? As crianças de hoje não conseguem mais? Aconteceu alguma coisa? Mudou. Porque os pais não são mais os mesmos, né? A gente não ensina mais, não preparam mais nossos filhos para isso. Mas a criança é uma criança. Esse foi um dos melhores reis de Israel. Agora, por que ele foi um dos melhores reis de Israel? Por que Josias foi? Porque fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí aqui tem um ponto e vírgula para explicar o que é que ele fez para ser reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita,
nem para a esquerda. Irmãos, qual é o único caminho? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. O que é fazer o que é reto aos olhos do Senhor, então? Andar nos caminhos de Davi. É andar no caminho. É Jesus Cristo, é seguir esse caminho. Ou seja, fazer o que é reto aos olhos do Senhor é não se desviar nem para um lado e nem para os outros. Pergunto, aonde estão os caminhos do Senhor para nós seguirmos? Na palavra de Deus. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tudo que a gente pode conhecer de Jesus Cristo é o que está revelado na Bíblia. Fora dela não tem Jesus e dentro dela tem Jesus. Amém. Beleza. Então, como que a gente segue o caminho que é Jesus? Como que a gente entende todas as dimensões desse caminho? E para poder fazer o que é reto aos olhos do Senhor? Seguir tudo que está na Bíblia. Então, uma criança de 8 anos consegue fazer isso. Amém. É mais difícil para mim. Para uma criança é mais fácil. Porque a criança acredita. A Bíblia diz, né? Jesus falou ali, né? Estes que creem, os meninos que creem, eles acreditam. Você fala qualquer coisa para a criança, eles vão acreditar. Outro exemplo. Você já está aí no livro 2 de Crônicas, você vai continuar, vai para o capítulo 24, versículo 1. Então, o primeiro exemplo tinha 8 anos. Segundo, tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Então aqui tem outro na lista dos melhores reis de Israel. E esse tinha quantos anos agora? 7 anos. Então com 7 anos dá para fazer as coisas de Deus? Dá para pregar a palavra de Deus? Dá para reinar? Dá para fazer todo o resto. Tá? Muito bem, deixa eu continuar. Então, ó, ele fez, nesse texto não explica o que é que ele fez para ser reto aos olhos do Senhor. Mas a gente já entendeu, né? É não se desviar do caminho. Agora, mais um exemplo, esse aqui é um pouco mais delicado de entender. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 8, diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes, só um detalhe, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então, enquanto um bebê está no ventre da mãe, ele tem vida? Tem. Óbvio, né? Tem. Óbvio. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pergunto, quantos anos tinha Jeremias aqui? Não sabemos. Mas ele diz que era um menino. Ele diz que era um menino. Sou um menino, nem sei falar. Então a gente não sabe a idade. Mas o menino que tem ali, vou tentar fazer um trabalho de investigação aqui com os irmãos. Um menino que tem ali vergonha por não saber falar. Então, primeiro, eu fui pesquisar nos comentaristas aí, né, mundo afora, para ver quantos anos eles sugerem que Jeremias tem. Pergunto, Jeremias foi um grande profeta? Foi. Grande profeta. Não só do livro de Jeremias, mas também de Lamentações de Jeremias, né? Tá lá. Então, beleza. Começou o seu chamado, ele diz aqui que ele era um menino. Dentre todas as datas estimadas para esse chamado aqui, tem algumas dicas, né, na Bíblia, né? Porque fala assim, no 13º ano de fulano de tal, não sei quem ano tal, tem algumas dicas, né? E aí os especialistas, entre aspas, né, ficam especulando quando foi isso. Então tem uma variável. Então varia ali do ano 626 a.C. até o ano 647 a.C. Ninguém deu uma data exata. Eu peguei a margem dos especialistas que eu estudei, peguei, por exemplo, o que um dizia, né, ser a menor data possível, o outro com a maior data possível, e fiz a diferença, e ele teria que ter entre 5 e 30 anos.
Então, na maior das hipóteses, é uma margem bem assim segura, né? Preciso. De 5 a 30 anos. Bom, 30 anos eu não acredito, porque senão ele ia dizer que era um menino, né? Beleza. Então, no caso de Jeremias, ele fala 13º ano do rei Josias e tal, né? Então, esses eventos históricos permitem alguma especulação. A maioria dos comentaristas pulam a idade dele de 20 anos. Devia ter 20 anos e tal. Por quê que eles dizem isso? Porque o judaísmo se infiltrou na igreja, né? E aí no judaísmo tem o Talmud. Alguém já ouviu falar do Talmud? É uma tradição rabínica, vamos dizer assim, que eles ensinam um monte de coisa. Aí lá diz isso, que ele tinha 20 anos quando foi chamado. Antigamente, antes do Talmud se infiltrar, o judaísmo se infiltrar na igreja, eles diziam que ele devia ter entre 12 a 15 anos. Aí a idade vai só diminuindo. Eu só vou deixar claro, não acredito em nada disso que vem infiltrado dos judeus nas igrejas. Para mim é tudo heresia do diabo. Por exemplo, no mesmo Talmud diz que Shekinah é a versão feminina de Deus. Porque Shekinah, o pessoal diz que é o poder de Deus. E derrama tua Shekinah. Já ouviram essa música? Pois é, tem essa música famosa. Essa palavra não consta na Bíblia. Ela só consta no Talmud. E ela representa, então, a versão feminina de Deus. Uma heresia qualquer lá. Dentre tantas outras heresias. Bom, beleza. Então, a gente sabe que ele devia ter aí, dos especialistas, no máximo 20 anos, entre aspas, beleza. Quantos anos eu, particularmente, eu acho que ele tinha? Vou dar meu de palpiteiro aqui. Eu acho que ele tinha menos de 7 anos. Menos de 7 anos. Eu posso estar errado, tá, irmãos? Isso aqui é minha interpretação. Mas eu vou tentar justificar. Primeiro, a Bíblia faz distinção entre menino e moço e jovem. Menino, moço e jovem. Por exemplo, no caso do rei Josias, diz que ele começou a reinar com 8 anos. Ele era um menino. Depois vai dizer lá no verso 3, porque no 8º ano então, do seu reinado, ele tinha 8 anos quando começou. No 8º ano do seu reinado, quantos anos ele tinha? 16. Sendo ainda moço. Então ele deixou de ser menino e virou o quê? Moço. Uma questão diferente. O menino, então, 8 anos. Moço, 16 anos. Então, 8 anos é um menino. Com 8 anos de reinado, ele era um moço. Logo, menino e moço são coisas diferentes. Tem outros textos para justificar isso, mas se a gente já leu, fica mais fácil. Menino é uma criança. Moço é um adolescente. Então, Jeremias, até no texto que a gente leu aqui hoje, né? Lá, quando a gente for pegar Ananias e Zafira, foram os moços, né, que levaram, né? Foram os adolescentes lá que pegaram e sepultaram os dois. Amém. Então, Jeremias não poderia ser um adolescente, tá? Porque quando ele começa a ser chamado moço, né? Porque se ele foi... Ele diz, eu sou um menino, senão ele diria, eu sou um moço. A Bíblia, por exemplo... Agora, quando começa a ser chamado moço? É uma pergunta interessante. A Bíblia também diz isso. Aí não moço, né? Para moça. E eu vou fazer a aplicação para o moço também, né? A Bíblia permite tomar uma moça por esposa. A partir de quando? Não diz, né? Não diz de forma explícita. Mas a partir do momento que ela começa a falar de forma assim, né? O seu ciclo para as crianças, né? Começa o seu ciclo. Então, com quantos anos, em média, começa o seu ciclo? 12, 11, 13. Então, na minha visão, o mínimo que eu conheço é 11 anos, né? Mas tem casos extremos daí de transgênicos, não sei o quê, um pouco mais novo com isso. Mas vamos considerar 11 anos, não tinha transgênico naquela época, 12 anos. Então, na minha concepção, Jeremias deveria ter no máximo essa idade, porque a partir daí já seria chamado de moço. Amém. Beleza. Então, ele tinha menos de 12 anos. Agora vem a minha especulação. Deus faz toda uma introdução de como ele conheceu, separou Jeremias desde o ventre, falou como, assim, de um jeito que nós falamos com os nossos filhos, quando são pequenos. Não sei, conta a história de quando estava grávida, né? A mãe fala, não sei o quê, conta aquilo tudo ali. Beleza. E em resposta a isso, Jeremias ficou intimidado, né? Porque ele disse que não sabia falar. Ele falou, eu sou um menino, não sei falar ainda. Ele pode ter dito isso, porque realmente ele não sabia falar, tinha algum problema de fala, alguma coisa nesse sentido, ou por ter vergonha mesmo, né? O que fica claro é que ele era bastante humilde em relação a si mesmo. Amém.
Em ambos os casos, aí eu vou falar pela minha experiência particular, na minha amostragem pessoal. Aos 7 anos, uma criança já fala sem parar. Falar já não é problema mais para uma criança de 7 anos. Difícil é fazer parar de falar, na minha concepção. Por exemplo, meus filhos fazem taekwondo. A turma dos menorzinhos vai até os 7 anos. Quando completa 7 anos, vão para uma outra turma maior. Um ou outro que fica um pouquinho mais lá. Mas enfim, a divisão acontece aos 7 anos. Então eu tenho um filho numa turma, aí eu assisto a primeira aula, lotado de criança lá. Depois outro filho na outra turma. Acaba um, começa a outra. Na turma menores de 5 e na turma maiores de 7. Menores de 7 e maiores de 7. As crianças da turma maior... Aliás, as crianças da turma menor falam sem parar, é uma falação só. Mas quando o professor pede para eles falarem, por exemplo, tem uma contagem dos números lá, eles não falam. Eles se escondem, eles ficam envergonhados, eles não falam. É das crianças ali, eles não se sentem falados. E muitas vezes pedem ajuda para alguém. Tem umas crianças maiorzinhas, as crianças maiorzinhas ficam cochichando as coisas que eles têm que falar ali para os menores. Muito bem. Quando elas mudam de turma, é impressionante, porque o professor fica o tempo todo pedindo para eles pararem de falar. Pessoal, vamos fazer silêncio, pessoal, para de falar, isso aqui está atrapalhando a aula e tal. Uma característica que na minha amostragem, no meu convívio aí de, sei lá, no máximo 50 crianças por semana, né, nas lutas que eles fazem aí, é o que eu imagino. Eu imagino que ele deve ter menor de 7 anos. Por isso ele disse que tinha dificuldade de falar. Você tem certeza disso? Não. Pura especulação minha. Certeza eu tenho, tinha menos de 12 anos. Beleza? Amém. Beleza. Posso estar errado enquanto isso, mas achei que poderia ser interessante. Último exemplo. 1 Samuel 1. Não, porque depois alguém fala assim, você falou e tal. Eu não posso acrescentar na Bíblia. Estou trazendo o que eu imagino que deve ser. Amém. 1 Samuel 1. Versículo 24. O último exemplo que eu vou dar aqui. E aí esse aqui é um bom exemplo. Também tem uma dose extra de especulação da minha parte. Diz assim: E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. Está falando de Samuel, né? E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Aí, mais à frente, no capítulo 2, versículo 11, vai dizer: Então eu canto, que aí ela vai fazer um louvor, adorando a Deus e tal, e depois vai concluir a história. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino, Eucana era o pai, né, de Samuel, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Quem lembra qual foi a promessa que Ana fez? Com quantos anos ela ia entregar Samuel para servir ao Senhor? Quem lembra? Quando ele desmamasse. Então ela ia ficar com ele até ele mamar, enquanto ele mamava. Quando ele desmamasse, ela ia entregar ele lá. E foi o que de fato ela fez. Ou seja, um menino recém-desmamado, diz aqui o texto, ficou servindo ao Senhor. Amém. Uma criança recém-desmamada pode servir ao Senhor? Pode. Pode servir ao Senhor. Aí, qual é a certeza aqui? Que Samuel era bem pequeno quando foi. Bem pequeno, ninguém tem dúvida disso, né? Menos que, enfim. Ou seja, serviu ao Senhor desde bem pequeno. Agora, aí entra a minha especulação. Ana não podia ter filhos, e ela prometeu entregar o seu filho quando ele desmamasse. Conhecendo as mães que eu conheço, eu vejo que se uma das mulheres que eu conheço fizesse uma promessa dessa, ela ia amamentar esse filho enlouquecidamente, vamos dizer assim, até ficar constrangedor, vamos dizer, até ficar um negócio assim e tal.
Então eu imagino, 5 anos eu já acho meio absurdo. Conheceu? Tá bom, eu ia dizer, até escrevi aqui, ó, eu conheci uma pessoa com 5 anos. Eu ia dizer que imaginava com 4 anos, também ouvi dizer, então, 5 anos. Ó, vamos considerar então 5 anos para ser assim absurdo, 6 anos. Vai ser um negócio assim extremo. Eu não acho que isso aconteceria. Acho que o Cana, por ser o homem bom que era, teria botado ele para fora, ela para fora, teria feito alguma coisa meio estúpida, né? Porque não tem cabimento. Mas, porque já estava há 1 ano de poder reinar, amamentando, né? Não faz muito sentido. Mas vamos considerar, ainda assim, essa hipótese absurda de que ele tivesse, no máximo, 6 anos. Os irmãos podem concordar comigo que ele não tinha mais de 6 anos. Né? Não tinha mais. Era um menino, até porque o texto diz que ele, além de chamar de menino, ainda enfatiza que ele era muito criança. Então, não é só um menino, uma criança de 6 a 10 anos. Era muito criança, provavelmente vai ter uns 4 anos mesmo, talvez até um pouquinho menos, por ser um menino especial, já conseguia servir ao Senhor lá com seus 3 anos, 4 anos, não sei. Então, uma criança tem plenas condições de servir ao Senhor e é o nosso papel seguir o exemplo de Ana e Eucana. Qual foi o exemplo que eles deram? Entregar os nossos filhos ao Senhor. Porque nós temos a tendência de achar que os nossos filhos são para nós, mas eles não são. E também não são para o mundo. Ah, eu crio filho para o mundo. Não, você cria filho para Deus. Para que o seu filho, o meu filho, vá influenciar o mundo. Como? Sendo um político, Não, ganhando almas para Jesus mesmo. Ampliando o reino de Deus. Mostrando o caminho. Muito bem. Agora, esse menino, Samuel, que tinha plenas condições de servir ao Senhor, e junto com todos os outros meninos, o que eles tinham em comum? O que todos esses grandes heróis, assim, meninos heróis, tinham em comum? E por que Jesus disse, então, que nós temos que ser como os meninos? Ele disse lá no versículo 4, Mateus 18, 4, diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Humildade. Então, Jesus está dizendo o seguinte: todos precisam ser humildes. E esses exemplos desses grandes homens são exemplos de homens o quê? De crianças o quê? Humildes. Amém. Quem mais também foi um menino, Sara? Quem mais também foi um menino e que foi bastante humilde? Olha lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 7, diz assim: agora, pois, ó Senhor meu, tu fizestes reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair, nem como entrar. Quem falou isso? Salomão. Humildade de Salomão. Salomão reconheceu que ele era um menino pequeno, que não sabia de nada. Ele tinha que reinar. Falou, não sei nem sair, nem entrar, como é que eu vou reinar? A humildade de uma criança é o que então? É reconhecer que não sabe de tudo. Porque nós, adultos, tendemos a achar que sabemos de tudo. Mas a criança diz o que é aqui? Né? A criança, do exemplo de Salomão, que ela não sabe, eu não sei nem entrar nem sair. Eu não sei o básico, o feijão com arroz eu não sei. Eu preciso saber tudo. E a criança é assim, ela não sabe nada mesmo, tem que aprender tudo. Desde amarrar o cadastro, a tirar a fralda, tudo. E chega um momento que a criança se torna um moço e ele acha que sabe tudo. Tem que quebrar isso logo quando é criança, depois fica difícil. Começa a confrontar os pais e tal. Amém. Se você estimular isso enquanto for criança, a sua mocidade vai ser mais suave. Amém. Muito bem. A humildade de uma criança consiste em reconhecer que não sabe tudo. Ou seja, ela não é o senhor de si mesma. Que conhece em parte. Olha, eu sei em parte. Por isso é que ela segue os caminhos do Senhor e não os seus próprios caminhos. Por isso, eles fizeram o que era reto ao Senhor. Porque se fazer o que é reto ao Senhor, todos nós temos diante de nós uma escolha. Seguir os caminhos do Senhor, seguir os nossos próprios caminhos. Só tem 2 caminhos. Os nossos próprios caminhos, que nós achamos que são nossos, na verdade são aqueles pelos quais fomos influenciados
pelo diabo, através da sociedade ou de qualquer outra forma, que quer manipular a verdade da palavra de Deus. Então nós acreditamos, não, esse caminho aqui é melhor, que vai contrário à Bíblia. São a nossa escolha, a gente escolhe ou o caminho de Deus ou os nossos próprios caminhos, segundo a nossa concupiscência. Desculpe se eu não sei falar a palavra muito certa, né? A humildade é essa, reconhecer os caminhos do Senhor e muitas vezes contra a sua própria vontade. Jeremias tentou não falar. Ele claramente não quis falar. Ele argumentou com Deus, falou, Senhor, não sei nem falar. Mas ele foi e fez tudo o que Deus ordenou. E por isso, por ele ter obedecido a Deus, ele foi um grande profeta. Amém. Salomão, quando menino, reconheceu que sabia apenas em parte e que ele precisava seguir a Deus. Foi quando ele envelheceu, que ele deixou de ser humilde, que ele começou a seguir a si mesmo, e aí ele trouxe desgraça para todo mundo. Para ele, para o povo, terminou a vida como um tirano lunático, melhor exemplo lá de qualquer tirano que você possa imaginar. Então a humildade dos meninos é seguir a Deus e não a si mesmo. É obedecer a palavra de Deus e não a nossa vontade, a nossa inclinação carnal. Então, essa semana eu ouvi sobre um tema, que eu não vou dizer qual é, para não... Enfim, eu ouvi o seguinte, vou reproduzir um diálogo, tá? Alguém disse para mim o seguinte, eu não acredito que deva ser somente desse modo. E eu repliquei, mas a Bíblia fala desse modo. E eu ouvi a seguinte resposta, mesmo assim eu acredito nos dois modos. O que é isso? O que é isso? É a falta de humildade. É ignorar a ordenança bíblica, ignorar a ordenança bíblica e achar que o seu modo, isso é tão grave, porque se a Bíblia dá um exemplo assim, simples, qualquer, e a pessoa vai e diz, não, esse está certo, mas esse outro aqui, que é contrário a esse, também está certo. O que ele está dizendo com isso? Mesmo que ele argumente, não, porque a tradição, a história, todo mundo fez isso, a sociedade toda fala isso, a ciência fala isso, fulano de tal fala isso, meu pai, minha mãe, todo mundo fez isso. Vamos supor, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, isto aqui é tão certo quanto a vontade de Deus. Ele está se colocando no patamar de Deus. Deus colocou assim, ó, é assim. Aí fala assim, é assim, mas é também assim. Quem foi que fez isso na Bíblia? A serpente, quando falou para Eva. Então não é brincadeira. Seguir a palavra de Deus não é brincadeira. Humildade é reconhecer a soberania da palavra de Deus e se sujeitar a ela, amém, mesmo contra a sua vontade. Amém. Então eu sou o tempo todo, e essa semana não foi, uma vez por semana alguém me chamou de arrogante ou de radical. Ou você é arrogante ou radical. Então, alguém me chama de alguma coisa. Eu fico, às vezes dos dois, eu fico particularmente ofendido. Arrogante, eu sei que é tolice, mas radical eu fico particularmente ofendido, porque assim, o normal, eu não sou radical, eu sou normal, ao contrário, eu sou o oposto do que é radical. Radical é que tem que ser muito extremo radical e falar assim, não, vou fazer o contrário da Bíblia. Esse é um verdadeiro radical, rebelde. Eu não, falo, cara, não sei, eu vou seguir o que está escrito aqui. Eu sou o oposto do radical, o oposto. Enfim, por exemplo, eu falo para alguém, só para ilustrar, olha, tatuagem é pecado. Tatuagem é pecado. Ah, irmão, tem tatuagem, sei que, e agora? Paciência, vida que segue. Mas beleza. Tatuagem é pecado, não é para ninguém, né? Aí a pessoa responde, não é bem assim não, porque na época era pecado, agora tem uma questão cultural, social, não sei o que, blá, 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 e pode até te fazer bem, tem uma tatuagem, não sei, estou inventando, tá? Não sei nada mas vamos imaginar argumentos possíveis. Aí eu replico assim, olha, a Bíblia diz que você não deve marcar o seu corpo. Em hipótese, não tem margem para interpretação diferente, não deve marcar o corpo. E eu não acho que a cultura mude isso. Aí a pessoa responde para mim, você está sendo radical. Como se eu estou sendo radical? Eu estou falando, não, é isso aqui. A cultura pode ser e tal, mas é o que está escrito, eu vou seguir o que está escrito. Amém. É superior a mim, eu não tenho como discutir
com a Bíblia. Não, você está sendo arrogante. Você acha que você entende mais a Bíblia do que eu. Então me mostra onde está a tatuagem na Bíblia. Que eu volto atrás, acabou. Não vai achar. Mas é só um exemplo. Ou outro exemplo. Qualquer um. Na verdade, é o oposto da arrogância. Se submeter à Bíblia é a humildade. Humildade não é eu ficar fingindo que não sei o que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia fala, não, eu finjo que não sei para não escandalizar ninguém. Eu finjo que não é bem isso para não ofender ninguém. Eu finjo que para agradar todo mundo e vou aceitando coisas erradas e tal. Isso é arrogância. Isso é o oposto de humildade. Humildade é falar, os caminhos do Senhor são maiores do que o meu. Amém. Acabou. E se ele quiser com isso que eu pague um preço X, os caminhos do Senhor são maiores do que o meu. E se eu tiver que sofrer tal e tal e tal consequência, os caminhos do Senhor são maiores do que o meu. Amém. Eu não tenho autoridade nenhuma para mudar nada do que está escrito na Bíblia, nem para falar nada contrário do que está escrito na Bíblia. Amém. E se eu falar, eu errei. Amém. Não tem dúvida. Olha, eu falei e isso aí, a Bíblia diz o contrário. Então eu errei. Acabou. Eu volto atrás, eu peço perdão, o que tiver que ser feito. O que é que a Bíblia mandar. Por quê? Porque eu tenho que ser sujeito à Bíblia. Isso é a humildade real. Amém. Não é me fazer de tudo, de qualquer coisa, para fingir e agradar todo mundo. Isso não é humildade. Amém. Enfim, a Bíblia diz que o servo que faz tudo conforme a Bíblia manda, a Bíblia chama, nós que somos crentes, talvez vocês não saibam disso, mas a Bíblia chama, nos dá um título. O servo que faz tudo que a Bíblia manda tem um título. Sabe qual é o título? Inútil. Amém. A Bíblia nos chama de servo inútil. Por quê? Porque a gente não faz nada demais. Mais do que obedecer a Bíblia é apenas a nossa obrigação. Amém. Não tem nada demais. Então agora pensa, eu sou um completo inútil. Eu sou um servo inútil. Inútil. Eu estou aqui pregando grandes coisas. É a sua obrigação. Estou evangelizando grandes coisas. É apenas a sua obrigação. Então sou eu esse servo inútil. Amém. Aí eu vou chegar e vou dizer aqui, o inútil vai dizer, galera, vamos mudar. Vamos fazer diferente aqui. A Bíblia diz assim, mas a gente vai fazer diferente. Vamos fazer um esquema aqui agora, a gente vai mudar aqui a ceia do Senhor. Vamos fazer a mudança na ceia. A ceia do Senhor não vai ser mais assim, não. Agora vai ser, vamos tirar o pão e vamos botar jiló, vamos supor. Um exemplo tosco. Tenho eu autoridade para isso? Não. Sou um servo inútil. Eu não posso nem cogitar falar uma besteira dessa. Que além de inútil, eu vou ser o quê? Desobediente. Eu vou ser um servo inútil e desobediente. Eu sou pior do que inútil. Eu sou um servo que atrapalha. Então, o que nós precisamos ser? Como uma criança. Humilde para fazer o quê? Seguir a vontade de Deus. Obedecer. Obedecer. Porque nisso é manifesto publicamente, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu manifesto publicamente o quê? A minha fé. Por isso Jesus disse, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, creem em mim, melhor lhe fora ele se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azeite, se submergisse na profundeza. Era melhor morrer do que escandalizar um desses pequenininhos que creem. Então, quando eu obedeço, eu manifesto que eu creio. Se você crê, se você é humilde, você obedece. Amém. Então, sejamos como meninos, porque nós não sabemos de nada, tá? Sabemos de nada. Somos como Salomão. E as pessoas falam assim, eu queria que Deus me desse a oportunidade de eu falar igual Salomão. Eu quero ter sabedoria, Deus. Eu quero ter sabedoria. Vou fazer uma revelação bombástica para os irmãos agora. Salomão não tinha Bíblia. A gente tem. Deus já mandou seu filho ao mundo. Ele já veio aqui, já pregou, já foi torturado, morreu, passou 3 dias no inferno, ressuscitou. Tem um trabalhão para trazer a Bíblia para nós aqui hoje. O mínimo que eu faço é se submeter a ela, né? Amém.
Deus já fez isso, Ele já veio até nós. Ele já nos deu a possibilidade de sermos sábios, de lidarmos no mundo aqui. Mas para isso a gente precisa ser humilde. Para fazer o quê? Obedecer e aí manifestar que a gente crê na palavra de Deus. Amém. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse capítulo 13, 1 Coríntios, é o texto que fala do amor, né? Ainda que eu falasse ali, ele está falando disso tudo. Ele fala assim, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então, agora, como servos inúteis, a gente sabe em parte. Qual é a parte que a gente sabe? Aquela que está revelada. O que não está revelado, a gente não sabe. É especulação. Mas vai chegar um dia que essa parte que a gente não sabe, a parte nossa, pecaminosa, vai ser aniquilado. E aí ele vai dizendo no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Paulo está explicando que um menino sabe em parte, como Salomão. Eu não sei entrar e nem sair. Um menino não sabe das coisas. Ele tem 3 coisas em que ele deve se segurar, que é no verso 13, ele vai dizer, pois agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior destes é o amor. Quais são as 3 coisas? Fé, esperança e amor. Porque as crianças têm fé. As crianças têm fé. Qualquer coisa que você disser para uma criança, eles vão acreditar. A gente assistiu o filme do Tarzan ontem e a Sara não conseguiu dormir, ficou perguntando, Tarzan é real? Tarzan é real, não sei o quê. Ela viu no filme. E ela começa a acreditar naquilo ali, que viu no filme. Você fala de qualquer mitologia aí, de fábula, não sei o quê, para as crianças, eles vão acreditar naquilo ali. Amém. Eles vão acreditar. Porque a criança tem fé. Ele não desconfia que o pai está mentindo. Não, porque vai ter um negócio aí de tal, não vou nem falar para não deixar ninguém chateado. Enfim, sobre as mitologias de final de ano. Por quê? Porque as crianças têm fé, elas acreditam em tudo que os pais dizem. Crianças têm esperança e crianças têm amor. Quer ser grande no reino de Deus? Seja humilde. Reconheça que você não é maior do que Deus. Não, mas eu sei que eu não sou maior do que Deus. Então para de querer fazer diferente da Bíblia. Amém. E obedeça à Bíblia. Ou seja, seja como um menino. Amém? Vamos ficar de pé para encerrar e orar. Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso, ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.